Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Chegamos aqui mais uma revisão, né? Uma revisão da prova. Nós chegamos à prova parcial do segundo bimestre, né? O tempo voa, né, gente? O tempo voa. Por isso que é necessário que a gente possa continuar nessa mesma pegada, nessa mesma força, todo mundo se ajudando, todo mundo junto para superar essa situação. Enquanto isso, estamos aqui para que você possa ter uma boa aula, né? Uma boa revisão, fazer ao máximo, né? Que você possa relembrar das coisas, tá bom? Então, assim, tem algumas importantes informações que eu preciso lhe passar. Deixa eu te mostrar aqui o slide. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Este é o capítulo da sua prova. Então, a sua prova do sétimo ano, ela vai ser este capítulo aí. Gente, é um capítulo grande. É um capítulo que você precisa ler. É um capítulo cheio de situações que, pelo fato de ele ser muito grande, então eu resolvi apenas colocar um capítulo na sua prova. Aí sempre tem aquela pergunta: professor, eu estudo por onde? Sempre tem a resposta: pelas duas coisas. Se você, quando tem a aula normal, tiver essa preocupação de ler o capítulo, você não precisava relê-lo. Você não precisava ler ele novamente. Afinal de contas, você já leu. Aí você só ia pegar os tópicos que eu vou lhe passar aqui e aí lembrar. O professor fala, eu lembro que no capítulo fala sobre isso, isso e isso. Mas se você não leu ainda o capítulo, você nem pegou no livro ainda, então faça isso hoje. Você vai pegar o seu livro agora e aí você vai pegar o lápis do jeito que eu sempre falo para você. Nós já estamos com quase 2 meses, ou até mais de 2 meses, tendo aula neste formato, vídeo aula, e toda aula minha, antes de começar, o que eu faço? Já pegou o livro? Não pegou? Vai pegar. Já pegou um lápis? Não pegou? Vai pegar. Com certeza eu não estou ouvindo a tua voz, mas eu tenho certeza que você está perguntando assim, para quê? Não é isso que você pergunta? Para quê, professor? Para que você sublinhe, para que você marque, para que você não se perca no raciocínio que nós estamos falando. É muito importante. Não deu certo o primeiro bimestre? Você lembra da prova que você fez? A prova bimestral que você fez? Não foi bem boazinha, não foi? Foi bem boazinha. Não teve tantas dificuldades. O conteúdo estava bem mastigadinho, ou seja, bem simples. Não foi? A prova parcial vai ser assim também. Deu do segundo bimestre. Segundo bimestre, a parcial vai ser assim também. Então, vai estar bem boazinha, vai estar bem martigadazinha, bem suave, para que você o quê? Entenda e responda. Você sabe que eu nunca tive a intenção e as minhas provas nunca são para lhe atrapalhar. As minhas provas às vezes lhe atrapalham quando você não estuda. Aí atrapalha, porque você começa a se confundir. Mas quando você estuda, você faz a minha prova em 5 minutos. Confessa para mim, vai, confessa. E quanto tempo tu fez aquela prova bimestral? Eu vou apostando aí mais ou menos em 5 minutos. A grande maioria. Talvez outros levaram mais. Por quê? Porque estava bem simples, estava bem suave. Né? Foi preparada com muito carinho, como esta aqui. Esta revisão aqui que nós vamos fazer agora, ela também foi preparada com muito carinho para você. Então, por favor, estuda, galera. Tem que estudar, não adianta. Gente, não tem outra forma. Você está vendo como as coisas estão.
Imagine se você não estudasse. Como é que as coisas iriam ficar para você se você não estudar? Não está difícil? Tá. Imagina se eu estudo. Vai ficar pior, não vai? Vai. Pois bem, novamente, pega o seu livro, abra no capítulo 4, Renascimento científico e cultural. Achou? É a unidade 2. Primeiro capítulo da unidade 2. Olha aí. Renascimento científico e cultural. Tópicos para a sua prova. Humanismo. O que é isso? Uma nova visão do ser humano no mundo. Como assim? Você vai lembrar que naquela época, antes do Renascimento, as pessoas acreditavam o quê? Que Deus estava no centro do universo. Se ele estava no centro do universo, o ser humano ele era secundário. Ele não tinha tanta importância. O humanismo ele veio com uma outra visão. Uma visão de quê? De que as coisas inverteram. Que agora quem está no centro do universo não é mais a figura religiosa, e sim o ser humano. No Renascimento científico e cultural, houve o quê? Houve artístico e culturais. Transformações na Europa, renovação científica e também repetimos aqui o artístico. Isso aqui, gente, é um resumo do capítulo. As partes mais importantes do capítulo 4 estão aí. Então, você localizar aí no capítulo, onde é que está a palavra humanismo? Localiza aí no seu livro, pegue o seu livro aí, vá no capítulo 4, achou a palavra humanismo, o tópico humanismo, você pega o lapisinho e circula aí. Opa, isso aqui vai estar na prova. Acha aí renascimento artístico e cultural, achou? Opa, isso aí aqui também tá. Acha aí transformações na Europa, achou? Renovação científica, achou? Renascimento artístico, achou? Marcando isso aí, tu vai ter como estudar para a prova. Porque este capítulo é muito grande, você sabe. Se não for o maior do livro inteiro, viu, gente? Ele é um dos maiores. Então isso aqui é apenas uma introdução ao capítulo. Apenas uma introdução. Para você entender bem direitinho, para você fazer a prova. Você lembra que você já viu isso. Quando foi que eu vi isso, professor? No dia 8, no começo deste mês. Você já viu o capítulo 4 todinho, vários slides, a gente falando, explicando, conversando. Então não é algo novo para você. Isso aqui é apenas uma lembrança. Lembra que eu te disse que essa aula de revisão é uma aula um pouco cansativa, porque você vai apenas lembrar do que você já sabe? Lembra que eu te disse isso? Eu sempre falava isso. Gente, a aula de revisão é uma aula cansativa. A gente escreve muito. Lembra que eu falava isso para você quando nós estávamos dentro da sala de aula? Olha como as coisas melhoraram para você. Olha como é bom. Não é muito bom você ver isso aqui? Maravilhoso. É muito bom você usar isso aqui, porque você tem uma visão melhor. Se você pegar o livro, colocar o livro do seu lado e ver isso aqui, fica muito mais fácil de você entender. Sabia? Então vamos lá. Vamos lá. Humanismo. Localizou aí na página do seu livro Humanismo? Então vamos entender, vamos relembrar este tal humanismo.
O humanismo ele surgiu a partir de tentativas de renovação. Se nós estamos falando de renascimento, nós estamos falando de transformação. Porque é o renascimento. É algo que já existia? Sim. Mas que não estava em evidência lá no feudalismo. Por quê? Porque lá no feudalismo a religião tinha uma influência muito grande nas pessoas. Então, o humanismo surge a partir das tentativas de renovar o sistema educacional europeu, diga-se de passagem, lá do século XIV. Professor, naquela época já tinha escola? Já. Professor, então quer dizer que este movimento, ele foi um movimento de estudiosos, correto? Correto. Ah, professor, então você pode me dizer, pode afirmar que este movimento, ele é um movimento elitista. Exatamente. Por quê? Porque só quem era teórico e estudioso era quem tinha exatamente isso. Dinheiro. E quem tem dinheiro faz parte do quê? Das elites. Qual eram as principais propostas de mudanças? Primeiro, superação da antiga tradição intelectual medieval. Eita, professor, palavras difíceis. Não. Eles queriam acabar com a tradição. Você sabe o que é tradição? A tradição intelectual medieval. Você sabe qual era a tradição intelectual medieval? Era o ensino religioso. Eles queriam que não acabar. Não era acabar, não. Eles queriam, olha cá, olha para cá. Tá vendo aqui, renovar. Uma coisa que se renova, ela não acaba a outra. Ela ajusta, modifica, transforma, mas não acaba. O humanismo era isso. Uma nova cultura nas universidades que surgiu a partir do século XI lá na Europa. Assim, os humanistas, eles estendiam-se por várias áreas de conhecimento. Vamos para o renascimento agora. Falamos do humanismo. Por que, professor, que nós falamos do humanismo? Porque o humanismo é uma característica do renascimento. O humanismo é uma característica do renascimento. E o que é renascimento? Está aí a resposta. Movimento de renovação artística e intelectual. Está aí a resposta sobre o que é renascimento. Você lembra o que é humanismo? A valorização do ser humano. Por isso que é chamado de humanismo. Movimento da valorização do ser humano. Vamos contar um pouco do surgimento desta palavra, renascimento. Renascimento surgiu do termo renascer. Mas renascer é o quê? O pensamento e a arte dos antigos gregos e romanos. Teu livro chama do período clássico. Período clássico se refere às civilizações gregas e às civilizações romanas. Renascer é a volta de alguns pensamentos baseados nas civilizações clássicas, a grega e a romana. Aonde começou o Renascimento? Só na Europa. Renascimento foi um movimento europeu. Depois ele
ele aumentou e atingiu o mundo inteiro. Mas isso não foi agora, não. Apenas influenciou, tá bom? Sabe o que é influenciar? Ele interferiu no mundo inteiro. Por exemplo, o Brasil teve renascimento? Não. África teve renascimento? Não. A Ásia teve renascimento? Não. Renascimento só foi na Europa. As regiões que o renascimento atingiu, que teve o seu maior tamanho, que é chamada de esplendor, é a Itália, Península Itálica. Os Países Baixos, que era como a Holanda se chamava, e a Alemanha. Não é que estas regiões foram as únicas da Europa a ter renascimento. Não, não é. Essas regiões foram as que mais tiveram. As que mais foram influenciadas por este movimento. Em cidades, ou seja, na grande maioria das cidades desta região aqui, ó, da Itália, da Holanda e da Alemanha, o comércio impulsionou o enriquecimento da burguesia. Vamos entender? Deixa eu te explicar. Vocês sabem que o comércio ele começou a crescer, começou a se desenvolver, e o comércio ele impulsionou, ou seja, ele contribuiu para que a burguesia, que eram os comerciantes, ficasse cada vez mais ricos. E quem financiava as artes? Era justamente a burguesia. Eram eles que financiavam as artes. Deste tópico aqui, que isso aqui é um tópico só, a gente pode tirar várias questões dessa. Por exemplo, o que significa renascimento? Tá aí a resposta. Já tem uma questão aí para você. Movimento de renovação artística e cultural. Bem simples, não é? Agora, uma outra pergunta. Qual é a origem do termo renascimento? Tá aí a resposta. Pensamento e arte dos antigos gregos e dos romanos. E já tem mais outra pergunta. Qual era a região que alcançou o maior esplendor que o Renascimento atingiu? Qual foi? Tá aí, a Itália, os Países Baixos e a Alemanha. Quem financiou o Renascimento? A burguesia. Vocês estão vendo aqui quão este slide ele é rico de detalhes e quão esse slide ele pode ser explorado, né, para que nós possamos fazer questões. É por isso, gente, que eu sempre digo a você, repito a você, que é necessário que você pegue o seu livro. Gente, isso aqui é bem simples. Essas frases que está aqui é só para te lembrar das coisas. Agora tem uma pergunta que não precisa você responder. Como é que você vai lembrar de algo que você não leu? É muito difícil, não é? Não concorda comigo que não dá para a gente ser assim? Que não dá para a gente lembrar de uma coisa se a gente não leu? Por isso que eu peço a você que a partir de hoje, nossa prova só vai ser lá na outra semana, a partir de hoje, leia, pegue o seu livrinho, vá lá no capítulo 4 e comece a ler o capítulo 4 todinho. Vou lhe dar uma dica. Não leia tudo de uma vez, não, porque você não vai entender nada.
E ele é grande, já lhe falei. Então o que você vai fazer? Aos pouquinhos. Você vai começar a ler devagarzinho. E aí você vai lembrar dele. Você já fez a atividade do capítulo 4? Olha que eu já passei essa atividade há um montão de tempo. Eu passei a atividade dia 8. Você já fez ela toda? Já fez? Se você tiver feito a atividade, fica mais fácil de você lembrar do capítulo. Se você não fez, ainda dá tempo. Tenha calma. Faça, que vai dar certo. Tá bom, gente? Vamos lá para o nosso outro slide. Ó. Lembra que nós falamos ali do quê? Deixa eu voltar aqui. Eu vou só voltar um, tá? O significado do renascimento. Não foi isso que eu te falei? Pronto. Dentro do renascimento, você lembra qual é o significado do renascimento? Tá aqui, ó. Artística, e intelectual. Se nós estamos falando de intelectual, então nós vamos falar o quê? O que nós vamos falar? Aqui, olha que bacana, a revolução científica. É isso que nós vamos falar. Por quê? Porque a questão intelectual. Professor Everton, você está querendo dizer que não existia ciência naquela época? Não estou falando isso, não. Eu estou lhe dizendo que naquela época houve uma revolução científica. O que é isso, professor? É uma mudança de pensamento. Ah, eu entendi. Como foi que surgiu? Ó? Acompanha comigo. Ó. Influência de Ptolomeu na produção dos mapas do século XV. Quem era Ptolomeu? Um grego que tinha habilidade de fazer mapas. Por que foi uma revolução científica? Você já vai saber. Qual era a função disso? Os mapas passaram a configurar o mundo em longitudes e latitudes. Isso é geografia. Mas a gente está tentando te lembrar um pouquinho para que você entenda essa tal revolução científica que houve no mundo. Gente, até a revolução científica aqui, até isso aqui, as pessoas acreditavam que a Terra era quadrada. Sabia disso? A Terra era plana, era quadrada. As pessoas acreditavam nisso. Por causa de Ptolomeu e do Renascimento, eles começaram a representar a Terra de uma forma esfericida. Troca essa palavra aqui e coloca a palavra redonda, que é mais fácil de você entender. Há um parêntese relacionado à redonda. Na realidade, você sabe que a Terra nunca foi redonda. A Terra, ela tem polos. Se ela tem polos, então ela não pode ser redonda. Ela é mais ou menos aí oval. Porque se fosse redonda, ela não teria polos. Mas foi o Renascimento que fez com que as pessoas entendessem que a Terra não era plana, não era quadrada. Tinha uma forma esférica, que lembrava uma laranja, por exemplo. Eles também fizeram isso aqui, ó. Intensificação da prática da autópsia. Deixa eu te lembrar uma coisa que eu já te falei. Lembra que eu lhe disse que naquela época não existia medicina, não ciência. Por quê? Porque as pessoas acreditavam que como o ser humano, foi
feito à imagem e semelhança do divino. As pessoas acreditavam que o corpo era sagrado, era santo. Por isso que eles diziam que não era para existir médicos. Porque o médico estuda o quê? Um corpo que, para a visão deles lá da época, era santo. E para se estudar o corpo, é necessário fazer uma autópsia. O que é uma autópsia? Pegar o corpo de uma pessoa morta, logicamente, e abrir ele todinho para poder estudar. Você vê muito isso em filmes. Então, antes do Renascimento, isso não existia. Depois do Renascimento, sim. Por quê? Porque se você estudar o corpo, você vai entender as doenças. Você vai entender o funcionamento do corpo para poder tratá-lo. E quem propiciou isso foi o Renascimento, por meio da Revolução Científica. Entendeu o que eu estou te dizendo? Então vamos para o nosso outro slide. Lembra que eu te falei da situação da Terra? Existia dois pensamentos na época. Depois que os estudos de Ptolomeu ajudaram aos europeus a entender que a Terra era oval, redonda, começou uma outra discussão. Afinal de contas, a Terra era que gira em torno do Sol ou é o Sol que girava em torno da Terra? Essa discussão ocorreu em 1543. Nicolau Copérnico, ele negava o geocentrismo. Está aí no seu livro, essa palavrinha geocentrismo. O que ela significa? Geocentrismo. A Terra girava, ou melhor, o Sol girava em torno da Terra. Vou repetir? O Sol girava em torno da Terra. Isso é o geocentrismo. Geo vem da palavra terra, centrismo vem da palavra centro. Ou seja, a Terra estava no centro do universo. Então, o Sol girava em torno dela. Mas Nicolau Copérnico, ele disse que não. Não era o Sol que girava, mas sim a Terra. Essa teoria é chamada de heliocentrismo. E essa teoria não era nova, viu? Bem antes, tanto Giordano Bruno como Galileu Galilei também defendiam essa teoria, só que foram condenados e mortos pela Inquisição. Então, essa teoria não era nova. Isso, com certeza, vai ser questões de prova. Para você, por exemplo, identificar o heliocentrismo. Resposta: teoria que dizia que a Terra girava em torno do Sol. Isso é uma questão, com certeza vai ser uma questão de prova. Outra. O heliocentrismo negava que teoria? Está aqui ela, é geocentrismo. O que o geocentrismo defendia? Que era a Terra que girava em torno, ou melhor, que era o Sol que girava em torno da Terra. Entendeu, gente? Entendeu, não? Então é preciso você pegar o seu livro e localizar no seu livro para poder entender de uma forma bem suave o heliocentrismo. Mas é bem simples, tá, gente? É bem simples. Deixa eu te falar mais uma vez. Heliocentrismo. Heliocentrismo. Sol
no centro e a Terra gira em torno do Sol. Geocentrismo. A Terra no centro e o Sol gira em torno dela. Pronto. E tá muito simples. Ok? Vamos para o Renascimento artístico. A arte medieval era uma arte bidimensional, só em 2 dimensões. Faltava realismo. A partir do século XIX, a partir do século XIV, havia uma preocupação do realismo, foi aplicado conhecimentos adquiridos e teve uma representação tridimensional. E aí nós vamos para o nosso último slide, que são as mecenas. O que é isso? Mecenas, o que é? Eram pessoas que financiavam as artes. As inovações no campo científico, artístico, atraíam a atenção de reis, príncipes e famílias que tinham dinheiro, a elite. Por quê? Porque ter arte era símbolo de poder e riqueza. Por isso, essas pessoas aqui, reis, príncipes e famílias, começaram a financiar os trabalhos dos artistas. Entre os mais importantes está a família Médici, na Itália. Muito obrigado por você ter assistido a minha aula. Esta foi a nossa aula de revisão. Estuda, galera. Estuda. Um abraço. Faça uma boa prova. E até a nossa próxima aula.